Olá! O último Câmera Aberta Especial de Férias está no ar. Nesta edição, relembre artistas que trabalham com efeitos especiais de terror e saiba mais sobre a arte de fazer instrumentos musicais. Causar desconforto, espanto, terror. Essa é a proposta da maquiagem 3D que cria cortes e deformações usando técnicas de coloração, massa e sangue falso. Esse tipo de caracterização de personagens é comum em filmes, parques de diversões e paradas como a Zumbi Walk. Conheça o trabalho de efeitos especiais de Johnny e Adilson. Meu nome é Adilson Monteiro, eu trabalho na Indiana Mystery, mais ou menos 18 anos, trabalho na área de criação, na área de direção artística também. Meu nome é Johnny, sou coordenador do Castelo há 18 anos e trabalho na direção também junto com o Adilson. E esse trabalho não é só na base artística, mas também na parte cenográfica. E esse tempo todo a gente vem tentando fazer o melhor. A maquiagem de terror nada mais é do que uma vertente da maquiagem artística como um todo. Ela está presente no cinema desde que eles começaram os primeiros filmes de terror, com Frankenstein, com Exorcista, com os primeiros vampiros, né, o vampiro de Nosferatu lá atrás. Todos eles foram com maquiagens. E aí você vai utilizando os recursos alternativos da maquiagem para você poder trazer a realidade do filme de terror para a tela. To shock women into uncontrolled hysteria. Atualmente a gente trabalha com dois materiais básicos da marca Slug, que é essa massa de deformação e o sangue artístico deles. E vários pancakes também, de marcas diferenciadas, vão de acordo com coloração, da necessidade do maquiador. Pancake é um pó, vamos dizer assim, à base de amido, que você aplica e que dá a coloração na pele, desde a tonalidade de pele comum até as cores que você quiser, amarelo, verde, azul. Na realidade a gente tira a inspiração de filmes de terror, né? Tudo que a gente faz aqui é baseado nisso. Quer dizer, qualquer cenário que você vê ali dentro tem um pouquinho de cada filme, de trechos de filmes de terror. Então é mais ou menos nessa faixa. Com todos os personagens de filmes de terror, com referências nos filmes de terror. Então a gente tem, por exemplo, o Jason, que vocês viram fazendo a maquiagem de corte no Jason, tem o Exorcista, que é a menina possuída, e vários outros personagens de filmes de terror também. Olha, às vezes a gente se assusta com o próprio trabalho da gente, né? A realidade fica tão próxima ali que se você entra no equipamento às vezes, ou se você vai numa interação, você termina tendo uma vibração ali da própria realidade, que a gente tenta trazer realmente essa realidade para o mais próximo possível do normal, né? Do natural. As pessoas fazem esse tipo de maquiagem artística, seja um corte, seja uma deformação, seja um buraco de bala, para voltar para casa e assustar as pessoas que ficaram em casa, ou assustar no ônibus, ou assustar na rua mesmo, né? Então é comum você ver e sair e o cara chegar na catraca do ônibus e dizer assim: "Ai, motorista, deixa eu passar porque eu tô com um corte, eu tô sangrando. Ai, libera aí minha passagem." E às vezes o cobrador vai liberar a passagem porque ele vai achar realmente que aquilo é de verdade.
Então a Zombie Walk e outros eventos também, a Walking Dead também, que é uma passeata de zumbis também, ela trouxe muito à tona essa questão da maquiagem profissional de terror. Isso já existia nos Halloweens, né? Então a gente sempre foi chamado para fazer várias festas de Halloween, vários eventos de Halloween. E a Zombie Walk também veio para acrescentar. A gente já vem fazendo isso há muito tempo também em São Paulo, só que agora a gente tem uma visão mais ampla da história como um todo, mas ela se tornou mais popular. Se eu não me engano, agora a Zombie Walk de São Paulo teve por volta de 5.000 pessoas, todas fantasiadas e maquiadas de zumbi. Todo o trabalho de maquiagem é uma arte, né? Nós acreditamos que tudo que se faz, a arte está no meio de tudo, né? Então a maquiagem que a gente cria aqui é uma arte. A arte, acima de tudo, é a expressão da realidade, é a expressão de você, da realidade com a qual você trabalha. Então você pode expressar, eu trabalho com plantas, eu posso pintar uma tela super legal de flores, de plantas, é a expressão da minha realidade. Eu trabalho com terror, eu expresso a minha realidade através da maquiagem artística de deformação, de cortes e assim por diante. Realmente é uma arte, está dentro da gente, sem problema, é só expressar, só colocar para fora. Construir, reparar e restaurar instrumentos musicais. Esse é o trabalho do luthier. O termo vem da França e tornou-se geral, denominando os profissionais que trabalham com instrumentos de corda, sopro ou percussão. Relembra as histórias de 3 diferentes músicos luthiers que criam obras de arte únicas. Qual é a trilha sonora da sua vida? Carolina, uma menina bem difícil de esquecer. Os gostos podem variar, mas somos todos ouvintes assíduos. Alguns nasceram para compor, outros para cantar. Mas antes disso tudo ser música para os nossos ouvidos, tem alguém que precisa se concentrar não para tocar as notas, mas para produzir os instrumentos musicais. Esse é o trabalho do luthier. A paixão pela música e a curiosidade levaram Paulo Penteado a seguir a profissão e abrir o próprio negócio. Eu vim aqui com a ideia, desde o início, de ter um diferencial. Esse diferencial era o quê? Não ter limites para questão de modelo de fabricação, questão de pintura, trazer captadores diferentes, peças diferentes que o pessoal não consegue achar no mercado. Aqui é a oficina onde os instrumentos ganham vida, mas antes da guitarra ficar assim, tem um processo de fabricação que pode durar até 40 dias. Paulo, vou pedir para você explicar para a gente um pouquinho do passo a passo. Certo, vou fazer uma explicação bem resumida aqui. A gente começa com essa madeira bem bruta, né? Faz a colagem dela e depois faz o desenho já do modelo escolhido nessa madeira e vem fazendo o corte, né? Tanto do braço quanto do corpo. Depois disso a gente vai fazer a furação para receber captadores, né? Faz a medida do braço bem específica, certinho para o encaixe com o corpo, que isso é uma das partes mais importantes, assim. E depois disso vem o lixamento, aplica a seladora, né, para tampar a madeira para poder receber a pintura. Na luthieria do Paulo é o cliente quem manda e o instrumento sai personalizado. A gente gosta de falar isso, que tudo é possível, né? Às vezes tem uns projetos muito loucos que não tem como fazer, né? Mas a gente gosta muito de desafios, que a gente trabalha com o sistema aqui de aerografia. Até um negócio até que foi o diferencial nosso aqui, que é uma espécie de tatuagem em guitarra. Às vezes o cara compra uma guitarra já de marca, que existe e tal, mas ele não está satisfeito com o shape de braço, com a pintura, com o som, então a gente possibilita ele ter esse leque de opções, né? Ele pode trocar captador, pode pintar, pode mudar modelos. Antes de levar para casa, uma palhinha para conferir o resultado.
Exemplares como a guitarra e o violão são populares, outros nada convencionais instigam. É o caso dos instrumentos confeccionados por Raja, personagem de uma história que é mística até na trilha sonora. E tudo começou num sonho com instrumentos indianos. Eu via sempre ele em sonhos, assim como outros instrumentos, né? Principalmente o sitar, o surbahar, que seria um sitar maior do que esse ainda. Seria o baixo sitar. Então eu via eles dentro de um quartinho, eles pendurados assim, no alto. E eu entrava nesse quartinho para pegá-los e mostrá-los para as pessoas, como se eu estivesse vendendo numa loja. Então esse sonho eu tinha desde criança, e esses sonhos começaram a partir dos meus 8 anos de idade. E eu fui negando isso, né? E a partir dos 23 anos, eu comecei a me aproximar bastante da cultura indiana, né? Eu fui professor de yoga. Então essa informação chegou para mim e se incorporou. Raja tornou-se luthier apenas por meio da observação, e um instrumento cheio de detalhes como o sitar leva 30 dias para ficar pronto. Esse sitar ele tem 13 simpáticas, né, que são as cordas de ressonância, essas cordas. As cordas que vêm embaixo aqui. As cravelhas são essas, as cravelhas que controlam as cordas simpáticas, né? É como se fosse um reverberador natural. Quando você toca uma nota, ela reverbera embaixo. E nem é preciso ir tão longe para encontrar criações inusitadas. Aqui no Brasil, o Acti é um exemplo disso. O grupo mineiro constrói os próprios instrumentos musicais e Leandro é um dos inventores. O processo de invenção e criação dos instrumentos, a constante pesquisa em cima de possibilidades timbrísticas, foi um vislumbre para mim. Então, a partir de então, foi quando eu comecei a construir os primeiros instrumentos, as primeiras brincadeiras, assim, os primeiros testes, os primeiros experimentos. Eu trabalho com eles lá no ateliê, viajo em shows, oficinas, sempre cuidando dos instrumentos deles. O que mais impressiona é a facilidade que esses artesãos da música têm para criar. Foi demorado, né? Tive que pegar as ferramentas e começar a escavar a madeira e começar a dar forma a ela. E logo depois montar, né? Fazer os testes. E isso demandou muito tempo, muita perda de madeira, dinheiro. Primeiro eu fui só como músico mesmo. Foi passando o tempo, eu sempre fui muito fuçador, né, assim, me fuçava nos meus brinquedos e tal, e depois eu passei a querer abrir meus instrumentos, né, eu ganhei uma guitarra e eu comecei a ficar muito interessado de como é que era o funcionamento daquilo por dentro, né. Eu descobri que eu tenho uma facilidade para lidar com ferramentas, para lidar com medidas, cálculos, desenho, projeto, né, para poder lidar tanto com o fato de você pensar em algum instrumento, ter aquela ideia inicial, esboçar, até chegar ao resultado final e muitas vezes ver que aquele resultado ele pode se desdobrar em vários outros. A edição de hoje fica por aqui. Com ela eu me despeço da apresentação do Câmera Aberta. Os meus agradecimentos a toda a equipe que me acompanhou nesses 41 programas. Claro, a todos vocês que me assistiram. Câmera Aberta volta na semana que vem com muitas novidades. E a gente se vê por aí. Tchau!